Olá! Chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Castramóvel ajuda no controle de natalidade de cães e gatos no Vale. Mutirão dá início a operações contra a infestação de escorpião. Bonitinhos, mas perigosos. Pombos infestam praças e ruas da região. Aluguel acumula queda recorde em 12 meses. Ministério da Saúde faz balanço de mortes por H1N1. Fazer compras no mercadinho do bairro pode trazer benefícios para a economia. E veja também. Olha, você que está em casa, está preocupado aí com mosquito da dengue, com cupim, com escorpião, com barata, preste atenção porque hoje nós vamos tirar a mística dessa história e ver o que você pode fazer para se defender desses insetos, né, desses animais, inclusive alguns peçonhentos, né, como aranhas, escorpiões. Estamos recebendo aqui o Fábio Nóbrega, é um especialista no assunto e vai tirar da cabeça da gente essas coisinhas que ficam mais por conta do folclore do que na realidade. Já, já. Você confere essas e outras informações agora. Olá, muito bem-vindo. Esse é o seu Repórter Setorial. Taubaté conta com o serviço itinerante de castração voltado para cães e gatos de rua ou de famílias de baixa renda. O objetivo é ajudar o controle de natalidade e manter a saúde dos animais em dia. A Prefeitura entregou oficialmente o castramóvel. Na solenidade estava presente secretários, vereadores e o prefeito. E agora eles buscam a autorização do Conselho Regional de Medicina Veterinária para o início das atividades do veículo. José Antônio, coordenador de controles de animais sinantrópicos, nos deu mais informações de como será o serviço a esses animais. Nós devemos castrar em cada etapa, em cada bairro, cerca aí de 20 animais por vez, né? De 15 a 20 animais. Lembrando que nós trabalharemos uma vez por semana nos bairros rurais do município, né? Assim que tivermos autorização, e já fazendo um cadastro prévio, fazendo todo um trabalho prévio de orientação também para que, além dessa questão da castração, o proprietário saiba como cuidar adequadamente desses animais. Ele explica quais são as vantagens da castração. Bom, a grande vantagem da castração, em termos de serviço de saúde pública, é você reduzir a quantidade de animais abandonados, você reduzir a quantidade de animais que podem ser transmissores de zoonoses, né? Para o animal, ele fica mais caseiro, fica mais dócil, diminui aquela questão da territorialização, do animal ficar urinando em todos os lugares, causando danos ali a grades, a roda de carro, essa coisa assim. E a redução também da ocorrência de tumores e de infecções uterinas, no caso da fêmea, né, que são aparecer de acordo com a questão, com a quantidade de hormônios que o animal tem ao longo da vida. Então, se você castra o animal, você diminui, por conta da não produção desses hormônios, você tem uma diminuição muito grande da ocorrência de certos tipos de câncer. Serão castrados animais que têm proprietário e cujo dono não ofereça condições que impeçam esse animal de procriar livremente. Por exemplo, chácaras, fazendas, sítios. A ideia é atender a população carente e faz uma estimativa da quantidade de animais soltos na cidade. Olha, nós estimamos que para cada 5, 6 habitantes, a gente tenha um cão ou gato, que numa cidade de 300 mil daria por volta de 50 mil animais. Estima-se ainda que desse total, 20% são de animais de rua, daria uns 10 mil animais. Nós não acreditamos que não se chegue a tudo isso aqui em Taubaté, mas tem uma quantia significativa que pode ser muito próximo disso aí. O médico veterinário conta ainda que há mitos sobre castração, como, por exemplo, que faz mal, que deixa o animal obeso, que o deixa mais lerdo, mas tudo isso não são reais, pois a castração só traz benefício e faz uma soma de uma cachorra quando procria. Olha, para você ter uma ideia, só no primeiro ano um casal de animais pode gerar 66 descendentes, chegando aí ao final de 9, 10 anos de vida a mais de 1 milhão de descendentes, aí se todos procriarem. Este trabalho será juntamente com o Centro de Controle de Zoonoses, com horários alternativos. Na entrega estava o prefeito do município e diz como o castramóvel irá beneficiar a cidade.
Em primeiro lugar, vai disponibilizar esse serviço de castração, que é um serviço específico e regulamentado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, levando esse serviço aos bairros da cidade. Desde 2013, o Conselho Regional não permite que a Prefeitura faça a castração nos prédios públicos ou na casa de pessoas que se predisponham a ceder seu espaço, porque há necessidade de um procedimento específico. E é esse procedimento específico, com os equipamentos específicos, que a gente vai levar agora à população dos bairros da cidade. Segundo o prefeito, o investimento foi de R$100 mil e ele conta como será a programação do veículo. A programação do veículo é atender os bairros urbanos e rurais durante a semana, em dias alternados, e no sábado, fazendo um grande mutirão de castração em algumas regiões da cidade. E o Ministério da Saúde libera dados sobre a morte por H1N1 no país. O estado de São Paulo é o que concentra maior número de casos. A vacinação contra a gripe já atingiu 71% do público-alvo. De acordo com o Ministério da Saúde, neste ano, até o dia 9 de maio, foram registrados 2.808 casos de influenza de todos os tipos no Brasil. Desse total, 2.375 são de influenza A, sendo 470 óbitos com registro de um caso importado, ou seja, o vírus foi contraído em outro país. Até o dia 30 de abril, havia nacionalmente 411 mortes por H1N1, de acordo com o boletim anterior, divulgado na segunda-feira da semana passada. Portanto, foram 59 mortes a mais no período. A região sudeste concentra o maior número de casos, com 1.381 pessoas infectadas com H1N1, sendo 1.209 casos no estado de São Paulo. O Ministério informa ainda que já foram vacinadas em todo o país 35.400.000 pessoas na campanha nacional contra a influenza. O número representa 71% do público-alvo, formado por 49.800.000 pessoas consideradas mais vulneráveis. A meta é vacinar no mínimo 80% desse público-alvo até esta sexta-feira, dia 20, quando acaba a campanha nacional. De acordo com o balanço, os estados do Paraná, São Paulo, Amapá, Espírito Santo e o Distrito Federal já atingiram a meta de vacinação para este ano. E olha só, eles são bonitinhos, fáceis de encontrar nas praças, parques da região. Eu estou falando dos pombos que se multiplicam de forma rápida e, apesar de muita gente achar inofensivos, eles são uma séria ameaça à saúde. Eles parecem inofensivos e fazem parte da paisagem urbana. Os pombos voam de um lado para o outro e se adaptam fácil a qualquer ambiente. O que nem todo mundo sabe é que essas aves que enfeitam as cidades podem transmitir doenças. Os pombos, classicamente, podem transmitir uma doença chamada criptococose, né? A criptococose é uma doença produzida por um fungo. O fungo se chama Cryptococcus. De acordo com o médico, a doença é transmitida para os humanos por meio das fezes dos pombos e podem causar infecções respiratórias. Quando os pombos defecam, as fezes se ressecam no ambiente, as esporas desse fungo podem se aerolizar, né, com o vento, né, e acabarem sendo inaladas pelo ser humano. Então produz uma infecção no ser humano, cuja infecção entra pelo trato respiratório, entra pela via respiratória. Estamos na Praça da Sé, centro de São Paulo. Aqui os pombos estão por toda parte. Além das árvores, prédios antigos do local servem de abrigo para eles. Muitos dos alimentos que essas aves consomem são oferecidos pelos próprios visitantes que circulam pela praça. Mas nem todos são amigos dos pombos. Atrapalha um pouquinho, né? Até porque eles transmitem doenças, né? Então, aqui tem bastante, tem gente que alimenta, né? Acaba atrapalhando bastante. Atrapalhar, eu não diria que não, mas só que é um verdadeiro rato com asa. Essa aqui é a minha opinião. Porém, é que ele vive em céu aberto aqui, proliferando as doenças que nós conhecemos bem. Eu acho que a prefeitura deveria fazer um controle disso aí, né? Ter fazer alguma coisa para evitar, que tem muito, né? Segundo o Centro de Zoonoses de São Paulo, não existe nenhum tipo de controle da população de pombos feito pelo município. Mas a veterinária responsável acredita que as pessoas podem sim ajudar a solucionar o problema. Não oferecer abrigo e nem alimentos para esses pássaros são medidas importantes para fazer com que eles abandonem os centros urbanos.
As pessoas têm que entender uma coisa, que o fato delas alimentarem os pombos não é bom nem para os pombos propriamente dito, porque eles deveriam estar comendo na natureza as comidas que tem na natureza, sementes, grãos, insetos, é isso que eles deveriam estar comendo. E essa comida que às vezes que as pessoas dão, são comidas que não estão exatamente indicadas para a ave, então não faz nem bem para elas próprias, né? A veterinária também orienta as pessoas sobre os cuidados que elas devem ter na hora de limpar os locais que servem de moradia para os pombos. Primeiro utilizar uma máscara, né, úmida, um pano úmido aqui no nariz e na boca, e usar luvas e aí umedecer as fezes inicialmente, umedecer bem com água, não precisa ser nem com outra coisa, para não formar poeira. Então umedece bem, aguarda uns pouco de tempo e aí remove, põe num saquinho com uma pá, põe no saquinho de lixo e aí encaminha para o lixo. Além de biólogo, André é dono de uma empresa em Campinas, no interior de São Paulo, especializada no controle de pragas urbanas. De acordo com o biólogo, que é também especialista em saúde pública, resolver o problema de excesso de pombos nos centros urbanos não é tão fácil assim. Apesar de ser uma ave exótica, ele está incluso na lei de crime ambiental como uma ave que tem o ciclo reprodutório de reprodução dentro do ambiente brasileiro, do território brasileiro, e você não tem, ele é considerado uma fauna brasileira, então não tem condição de abate. Pelo jeito vamos ter que aprender a conviver e dividir o mesmo espaço com esses colegas de asa ainda durante muito tempo. O pombo ele não é um problema somente do Brasil. Todos os países do mundo, várias cidades do mundo, têm problema de pombo. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Repórter Setorial. Infestação de escorpião assusta a população de Taubaté. Em instantes. Repórter Setorial. O seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.